Tinta Todo Dia começando uma nova fase. Vocês estão vendo que a gente está no lugar mais sagrado da loja de tinta, né, Fernando? O balcão. Com certeza. É com muita alegria que a gente está aqui. Vila Madalena? Vila Madalena. Vila Madalena, na Visacor. Não é isso? Isso, Visacor Tintas. Visacor Tintas com o meu amigo Fernando. Fernando, muito obrigado por você receber a gente. Imagina. A intenção da gente é conversar sobre o negócio tinta, o varejo de tinta, falar de tinta, falar, enfim, desse nosso mercado maluco e colorido, né? Que é o mercado de tinta. Né? Totalmente. Eu tô nele há 39 anos, então você imagina como é que é. Mas a gente sempre começa nossas conversas, assim, você falando quem é o Fernando, como ele veio parar no negócio tintas, como é que você chegou até aqui, quanto tempo você tá? Tá, vamos lá. Eu, perto de você, sou novo, né? Quase uma criança no mercado de tintas. Todo mundo. Mas brincando, eu já tenho quase 20 anos. Eu tenho formação administrativa, eu fui gerente executivo do Grupo Telefônica durante quase 20 anos também. E sempre tive a intenção de empreender, eu trabalhar com desenvolvimento de novos negócios, então a coisa do empreendimento estava na veia, mas não como negócio próprio. E surgiu a oportunidade de eu começar esse negócio envolvendo tintas, né? E na ocasião eu comprei uma loja, era uma pequena loja que ficava também na Vila Madalena. E com o tempo a gente foi diversificando, mudei de endereço, construímos esse galpão aqui que fica na mesma rua, mas era uma distância de uns 400 metros daqui. E diversificamos muito o produto. Era uma loja que trabalhava com 3 ou 4 marcas. Hoje o diferencial nesse nosso que faz uma diferença é a variedade de marcas e produtos que a gente trabalha, além de ter implementado também o segmento automotivo, que é um setor que hoje a gente está atuando bem fortemente, além do imobiliário. E implementamos algumas coisas para soluções, para lar, escritório, pequenas reformas, na parte de material de construção. Então nós diversificamos com a ideia sempre constante, perseguindo sempre a ideia de que o cliente não tem que sair daqui para resolver todos os problemas dele com uma obra ou qualquer tipo de coisa de operação que ele vai fazer. A gente tem que trazer solução. A nossa proposta é gerar a solução para o cliente e fidelizar o cliente aqui conosco, né? Esse é o principal objetivo. Legal. Sua trajetória não é uma trajetória comum no mercado de tintas, né? Normalmente o tinteiro, ele vem de uma outra loja, ou ele sai da indústria de tintas, ou ele é um comerciante do varejo e migra, ou até começa o negócio optando pelo varejo de tintas. Mas assim, você teve uma experiência como executivo de uma empresa de telecomunicações. Isso. O que você acha que essa bagagem te ajuda no comércio? Na parte de gestão, né? Isso, ali como eu falei, eu trabalhava com um desenvolvimento de novos negócios, então eu vi o lado final, que era a comercialização do produto que eu desenvolvia, ou do serviço que eu desenvolvia lá. E quando eu resolvi encarar essa parte de tintas, segmento de tintas, eu vi como um produto normal, como qualquer outro. Tá. Mas ele me surpreendeu. Tanto que, assim, além de eu fazer mudança para o perfil de uma coisa de gestão para comércio, um produto totalmente novo. Mas eu tenho que confessar que é um segmento bem encantador, né? Pelo tipo, você tem uma diversidade de clientes muito grande, você não trabalha só com segmento de clientes. Eu interajo muito desde pintores, até arquitetos, engenheiros e artistas que vêm do exterior. Por exemplo, aqui a gente tem bastante, atende galerias também de arte, então tem os jobs, os projetos, que vem artista do mundo inteiro, então a gente interage e arranja solução para eles também, porque os produtos que temos aqui é diferente do que eles têm fora. Então é bem interessante, é bem dinâmico, não é uma coisa que fique estanque ou só num padrão. Então isso tudo fez com que eu fosse cada vez mais aprofundando e tentando diversificar. Tanto quando eu comprei a loja, eram 4 funcionários, hoje nós estamos em 23. Uau! 23 funcionários. Porque a gente prima pela qualidade do atendimento. É lógico que a gente tem que estar sempre atento, porque às vezes
falhas acontecem, mas a ideia é que não aconteça. A gente está sempre se corrigindo para levar o que a gente quer, que é a satisfação do cliente. Entendi. E outra coisa que não é hoje tão comum é o fato de você ter a loja dedicada tanto para a linha imobiliária e também linha artística, que você falou agora, como também na repintura automotiva, né? Que é um mercado onde eu venho, então eu gosto muito de falar, mas a impressão que eu tenho quando eu falo com lojista, cada vez menos eu falo de linha de repintura, a coisa parece que está se afunilando, né? O mercado de repintura exige muito do varejo, a impressão minha. Não, exige bastante e uma postura totalmente diferente. Você está totalmente correto. Bom, você conhece muito bem isso. É totalmente diferente. Eu tenho hoje 2 empresas em uma só. Eu tenho equipes diferentes, profissionais diferentes que ela exigem um nível de profissional diferente, mas mesmo no setor de vendas são equipes praticamente distintas. Então, capacitação e treinamentos diferentes para atender a necessidade do cliente. A necessidade da repintura é muito característica, é muito atípica. É bem peculiar ao segmento dele. Prestação de serviço toda hora. Toda hora. Eu tenho técnicos que ficam na rua, nos nossos clientes lá, socorrendo o dia a dia deles. Porque a tinta, né, a precisão de uma tinta automotiva da repintura, ela requer uma habilidade totalmente diferente da imobiliária. E a exigência o nosso cliente, se é que eu posso me incluir no varejo, o nosso cliente de repintura ou é o pintor ou dono de oficina. Sim. Mas o nível de exigência do dono do carro... Exatamente. Porque eu acho que o Brasil, o carro é muito caro. E o apego cultural que o brasileiro tem com o carro é muito grande, né? Então, uma coisa cultural. A cor tem que ficar em cima, o brilho total. Exatamente. E hoje a gente tem uma gama de cores. Nossa, se eu te falar quantas cores tinham quando eu comecei, vontade de dar risada. Primeiro que eram 3 montadoras e meia, né? A Fiat ainda não estava totalmente estabelecida, tinha 3 ou 4 modelos. Agora você tem carro importado toda hora. E tintas totalmente diferentes, né? Total. Que geram efeitos, vernizes, que faz toda a diferença no processo. Tá vendendo muito tricote? Essa daí é... Essa é a pedrinha no sapato de todo mundo, não só dos funileiros, pintores, quanto nossa também aqui. Eu gosto de provocar, para quem não conhece a repintura automotiva, o tricote é um processo de repintura de 3 camadas. Me corrija se eu estiver errado. São 3 camadas que compõem uma cor, né? Exatamente. Então, o nível de eu vou ser meio... o nível de variação aumenta muito. A inclinação da pistola. Eu falo que a caligrafia do pintor muda completamente o efeito final, né? A cor final. Então é uma coisa que é uma inovação para o consumidor, mas é uma dor de cabeça para quem está do lado de cá. Legal. Estamos aqui para isso. Exatamente. Tem que entender o processo todo de reparação, não é só a tinta, né? Porque, sim, a preparação para pintura é muito importante. Bom, a preparação até na imobiliária, né? Às vezes você tem uma solução. Vamos fazer um exemplo, uma ilustração aqui. Um resultado melhor, uma tinta que não seja tão boa, mas que a preparação foi bem feita, do que ao contrário. Se você faz uma preparação mal feita e usa uma tinta mais top que tiver, a durabilidade, o resultado vai ter... Como dizia um professor meu no começo da minha carreira, fazer uma pintura é como construir uma casa. Se o alicerce não for bom lá... E o pior é que aparece na tinta, né? A tinta que mostra o defeito, então o problema é da tinta. E aí joga o problema na tinta, e não é... E não é bem assim. Nessa sua trajetória no comércio de tintas, nesses 20 anos mais ou menos... Isso. O que você acha que mudou mais? Que você percebe assim, que impactou mais em termos de mudança? Eu acho que a situação econômica do país. Isso está exigindo, talvez você não só gerar escala, mas não, assim, você pode gerar escala dentro de processos empacotados, né, que não é o nicho que eu trabalho. Mas isso gera um impacto nas margens dos produtos que vai refletir no meu negócio. Né? Então, existe automaticamente uma redução de margens que você tem que sanar com outras coisas. Por isso que todo ano aqui eu estou implementando coisas novas. Desde as coisas mais básicas. Minha loja, eu mudo o layout dela 2 vezes por ano. Para o meu cliente entrar aqui e ver as mudanças, ver o dinamismo, perceber o dinamismo. Não só o dinamismo que a gente tem de estar implementando negócios, que às vezes é transparente para o cliente que vem aqui.
Mas eu gosto que o meu cliente venha na loja e perceba todas as mudanças. Esse painel todo nós mudamos agora esse mês. Não era assim. O efeito mudança dá um resultado melhor assim de cara? Dá um resultado, o cliente percebe, tem a percepção que você está preocupado em trazer coisas novas, não só mudar, fazer mudanças, mas você está trazendo coisas novas. Tá. Então no caminho eu tento, a minha ideia é sempre levar as duas coisas juntos. Aparentar que está mudando e está mudando de fato. Efetivamente. Mostrando alguma coisa nova. Então eu acho que o grande, assim, desse pouco tempo que eu tenho, é essa questão econômica que a gente está passando. Teve a pandemia, que foi uma coisa que todo mundo reaprendeu a trabalhar Foi uma loucura, as ferramentas que a gente teve. A gente ainda foi agraciado por poder abrir as portas, o Penal trabalhar. Isso amenizou e diminuiu um pouco o impacto negativo que a gente teve. Então foram momentos que a gente teve aí que exigiu que a gente se reinventasse. E a gente não pode ficar parado, a gente vai se reinventando. E da pandemia para cá, ficou alguma coisa positiva nesse todo esse processo? Olha, você sempre tem que tirar alguma coisa de bom nas coisas que acontecem, nada vem por acaso. Teve uma alavancagem no processo de entrega. Apesar de tintas, na escolha de tinta, que você tem uma necessidade de ver a cor, de ter um negócio mais palpável, não é um produto que você ainda compra uma variedade de cores pela internet, pelo e-commerce. Não dá. É uma coisa meio difícil, né? Mas mesmo assim aumentou muito o processo não de televendas, mas de uma venda de deliveries. Teve uma intensidade. E a digitalização, porque muita gente fala no processo de digitalização do comércio e na pandemia eu percebi que muitas lojas se viram obrigadas a ter um canal de atendimento que não o presencial. Esse processo de digitalização, você teve alguma mudança na tua rotina? Acelerou. Nós tínhamos um e-commerce, mas ele não era muito acionado. Tá. Eu acho ainda que pelos outros segmentos do mercado, o nosso e-commerce ainda é pouco acionado. Sim. Mas de interação com o cliente aumentou muito. Eu tenho um sistema de gestão, né, de mídia digital. Eu sei quantas pessoas estão entrando, vendo e quantos geram retorno para a gente. Tá. Aumentou bastante. Antigamente, eu te falar, era irrisório, era pífio. Os meios de comunicação, o canal de comunicação que a gente tinha com os clientes eram os tradicionais. A vila aqui, essa região que nós estamos, tinha uma característica muito peculiar. Existiam os guias, por ser um bairro muito turístico de bares e hotéis, tinha um guia. O guia devia ter umas 150 páginas. E para você anunciar ali, era um canal de você fazer divulgação, era difícil, era caro e a penetração não era tão boa, mas você nem sempre tinha o espaço que você queria. Hoje esse guia acabou e a gente não mediu o retorno que vinha de lá. E nós invertemos para digital. Hoje eu meço o que vem pela digital com a penetração muito maior. Então teve uma mudança significativa. São essas coisas, se a gente não está atento a se ajustar, porque o comércio demanda uma correria, uma intensidade nossa está focada muito grande, mas você tem que sair um pouco da casinha e apostar nessas novas vertentes. É o que a gente tenta fazer ano após ano. Entendi. E em termos de produtos, a gente falou de processos, digamos, de recriação do layout e atualização de portfólio de produto, né? Certo. Falamos um pouquinho de digitalização. Em termos de produto mesmo, a tinta em si, você percebe inovação efetiva nesse período todo que você na sua jornada no comércio? Olha, tem sempre melhorias. Você vê as tintas hoje, uma melhoria que é notória é a facilidade de aplicação do produto. Está mais amigável, né? Está mais amigável, penso porque o mundo... Bom, vamos falar no nosso micro-universo. A filosofia do faça você mesmo se tornou mais intensa. E os produtos hoje propiciam isso. Não só a tinta, mas os acessórios que você tem hoje para fazer recortes. Você tem ferramentas que você faz recorte em 45, 90 graus, sem problema. Muito mais fácil que você ter a habilidade de fazer um traço, passar todo fita crepe. Então isso vem facilitando muito. E hoje você tem produtos, como acontece em qualquer segmento social, não é que é nível de especialização. Os produtos também estão mais especializados. Você tem produtos para fachada, uma fachada que recebe não é tanto exposta, uma que é extremamente exposta às intempéries, tintas com acabamento diferente,
Quando eu falo que a gente busca sempre inovação, nós temos, além de trabalhar com as marcas premium, Souvenir, Coral, Sherwin-Williams, Discover, eu busquei uma tinta italiana, que é uma tinta que referência mundial. Ela tem alguns diferenciais, alguns não, diria muitos diferenciais em relação, não que ela seja melhor ou pior, é diferente, tem características diferentes das nossas tintas nacionais. A proposta deles é muito interessante, eu conheço um pouco então, a Leca. Nós trouxemos, quer dizer, não é um produto de massa, de massificação, mas é um produto de nicho, e tem um mercado que demanda esse tipo de produto. Entendi. Tá? Então, os produtos se inovam, a todo ano tem novidades, e não são só novidades fictícias, tem variação. Inclusive, principalmente no automotivo, né? Na repintura. O automotivo, ele tem... Eu penso que é um mercado... Assim, o grande problema do automotivo, na minha concepção, se eu tentasse colocar o chapéu do dono de uma oficina, é tempo, né? A moeda dele é tempo, então, né? Mas é no que eles trabalham e focam. Hoje você tem produtos que você precisava de 24 horas para secar a pintura, hoje está em 20, 30 minutos. Exatamente. Aí você fala, é onde entra o nosso papel. Você, mas esse produto ele é mais caro. Não, caro é seu tempo. Exatamente. Então você faz uma conta para a oficina, ao invés de fazer um carro em 2 dias, você vai fazer 3 carros em um dia. Não vai fazer fila de carros. Então, isso tudo você demonstra, e a hora que ele vê que isso gera ganho para ele absorve. E é isso que os fabricantes têm focado nisso. Na qualidade, a otimização do custo do produto para gerar ganho de tempo. Porque ele aumenta a passagem, ele aumenta o faturamento. Principalmente as pequenas oficinas, né? Que depende normalmente de um funileiro, 1 ou 2 pintores. Então é aquele tempo que ele tem que otimizar. Que é uma mão de obra escassa, né? Escassa. Isso que está ficando cada vez mais. Tanto acho que o pintor quanto os coloristas. Sim. Existe uma tendência, é uma mão de obra especializada, mas é fato que existe uma escassez no mercado. Então isso tudo vai dificultando. Não sei se é um problema, que eu acho que são ondas, né? De repente esse meio percebe que está tendo escassez, alguém consegue especializar. Aqui é difícil você achar um profissional desse formado. Então a gente começa a formar. Um dos dois que eu tenho aqui, nós formamos internamente. E a escassez gera custo, né? Fica mais caro. Fica mais caro. Aumenta a demanda. Esse é um tema que a gente tem conversado bastante sobre essa questão da colorimetria, principalmente na repintura, que a gente falou aqui, o nível de exigência é super alto, você tem que ter um especialista em cor para atender o seu cliente. E você percebe alguma movimentação no sentido de ter algum incremento tecnológico para minimizar esse problema? Tipo, o espectrofotômetro para tocar num aparelho aí que possa ajudar. Recai por esse ganho de tempo. Quando lançou o espectrofotômetro, era um aparelho muito caro, ainda é caro, mas há uns 10 anos era muito caro, só importado. Então teve empresa, que é a própria Lazuril, da Sherwin-Williams, eles desenvolveram um aparelho. Nós já temos também. E realmente ele ganha tempo, porque ele faz um atalho para o colorista. Ao invés dele pagar fazendo teste, ele já bate, ele vai trazer a cor mais próxima, e a partir dali ele pesa e já desenvolve a cor. Então ele tem um ganho aí de 40% a 60% do tempo dele. Uau! Para desenvolver uma cor. Porque as pessoas não têm ideia, né? Na minha época no mercado, os primeiros dias da semana, dias que os carros entram dentro das oficinas, é o dia de mais intensidade nessa movimentação, identificação de cor, orçamento de material para atender a oficina. Ela tem no começo da semana uma ideia de como vai ser o restante, então ela começa a te pedir cor e produto, se eu não estou... Exatamente. Continua assim. E assim, nesse primeiro momento você começa a identificar as cores. Então com o espectrofotômetro isso diminuiu. A gente tem ferramentas, a gente cria, deve ser da sua época, banco de cores. Banco de cores, é vital. Isso já dá um... Banco de cor físico, né? Chapinha pintada. Físico, porque você já sabe o tipo, você vai lá, pega, esse é na prática, assim, mas como nós falamos, a gama de cores está muito intensa, é muito grande, sempre tem cores novas, carros importados, aí o espectrofotômetro entra e realmente dá um ganho significativo. Eu sou um cara, se tem uma tecnologia que é desenvolvida, você tem quem desenvolveu tem um investimento, um propósito por trás disso. Ela dá ganho para a gente na prática.
Você tem, às vezes, a resistência no dia a dia, mas ela realmente vem para ajudar. E você tem que ter um pouco de perseverança, persistência em aplicar. E ser multimarca, Fernando, deve dar uma trabalheira para você admitir. Quantos itens você tem na tua loja? Tem ideia? Tem esse número? Tenho, uns 12 mil itens. Fora a variedade de cores. Nossa, fora as cores. Que é na marca, tô falando. Se você junta tudo do sistema tintométrico, então... Você tem que ter as bases. Mas, em média, eu devo ter uns 12 mil itens cadastrados. Tá, e a gestão disso? Se você não tiver um sistema bem ajustado... Não. Olha, quando eu comprei a loja, os pedidos eram feitos em vales manuais, com cópia, e não faz tanto tempo assim. Era vales manuais e o controle era todo manual. Pelo amor de Deus. Aí tá certo, tinha bem menos itens, né? Você tinha o antigo dono, depois eu vim, a gente controlava. Eu passei ainda alguns anos desse modelo. Eu não consegui virar a chave de uma vez. Mesmo porque requer um investimento. Mas a coisa acontecia. Então ia muito mais no feeling, na sensação, no sentimento, do que saber que tinha alguma coisa certa ou errada, suas margens. Agora não, é tudo catalogado, trabalhado com margens, a gente faz avaliação. E mesmo tendo esse universo imenso de itens com várias marcas, a proposta é você atender aquilo que o cliente necessita e o que ele... Sim. O transtorno compensa a maneira de atender o cliente. Mais ou menos isso. A dor de cabeça, a gestão de muitos itens. Compensa. Aqui eu ouço muito dos meus clientes. Assim, poxa, aqui a gente acha o que quer. Tá. Eu pago um preço por isso. Sim. Né? Mas como eu te falei, hoje, quando você vê alguns segmentos brigando só com preços ou com uma forma, a gente tenta trabalhar focado no nicho. E tudo tem um custo, né? Aí também eu não tenho uma expansão tão grande quanto outros colegas aí no mercado têm também. Eu te pergunto isso porque a gente tem um mercado de tintas e é uma característica, eu não faço uma crítica, não é um julgamento, mas o nosso mercado, pela natureza dele, pelas características dele, ele tem uma concentração em marcas mais conhecidas, né? E agora surgem também modelos de negócio diferentes, franquias, licenciamento de marca e tal, e tem a predominância de uma marca, né? Querendo atender... Normalmente as franquias estão sempre vinculadas a uma marca principal, né? Uhum. É difícil achar uma franquia multimarca, pelo menos eu não conheço. Então, por isso, assim, eu desenvolvi esse conceito, esse perfil. Se eu quisesse mudar, ia ser um obstáculo para mim. É mais fácil eu ter uma outra loja com um perfil diferente do que essa aqui. Essa aqui bem caracterizada por isso. Aí também você já está aqui há um bom tempo, você já entende o mercado daqui da região, né? Então... muito embora, como você perguntou das questões da internet, hoje as fronteiras estão mais amplas, né? Sim. Eu não dependo do mercado aqui do bairro, da região. Meu nível de clientes, eu acho que assim, eu tenho espalhado em toda a grande São Paulo. Tem clientes até no interior litoral. Não só mas aqui eu tenho a grande São Paulo de uma forma geral. Isso aí possibilitou... muito por conta dessas mídias digitais, né? Então é perfil de cliente na região. O cliente tem um perfil específico, se atende o nível de exigência dele. Sim. Eu sempre me debato muito quando a gente fala no varejo, porque a guerra de preços, infelizmente, está aí, está muito presente, e a gente fala em vender valor, né? Mas é preciso desenvolver uma cultura para isso, né? Então é muito complicado. Então você consegue... dentro do meu entendimento aqui, vender valor para o teu cliente. Sim. Tá. A guerra de preço propicia que você tenha os produtos empacotados, prateleira, vendo prateleira, pega isso aqui. Não, a gente não tenta sempre não dar essa solução para o cliente. Muitas vezes o cliente vem com alguma já proposta aqui, o Sanat perguntar, mas qual sobre isso que você vai fazer? Porque a gente geralmente tem uma solução melhor, que é mais viável economicamente para ele e mais viável em nível de resultado. Esse que não seja mais interessante eu vender esse, mas às vezes eu ofereço esse para ele porque você fideliza. Total. Porque esse é o papel da loja especializada, né? Que é a diferença que a gente fala, se bem que você tem uma quantidade de itens bastante interessante, mas é uma loja especializada em tintas, né? Então o atendimento consultivo eu acho que é uma das chaves, né? Exatamente.
Não é o que você quer, é o que você vai pintar. De repente a pergunta é essa, né? Não, nós atendimentos aqui, poucos duram menos de 1 hora quando o cliente vem decidir fazer uma reforma. Sentar com o cliente, conversar, entender a necessidade, mesmo quando vem com arquitetos. A gente acaba prestando, por conta dessas inovações de produtos, a gente acaba prestando consultoria até para os arquitetos, engenheiros, que são especialistas nisso. Eles acabam não conhecendo toda a gama porque isso é produto novo constantemente. Então, um papel nosso também é com esses profissionais também estar passando para ele o que tem, o que não tem, isso aqui tem um diferencial para isso. A abordagem é completamente diferente. E você, a gente está falando de preparação. O que você tem hoje de um exemplo de proteção do ambiente para você pintar, antigamente isso era jornal. Hoje exatamente. Não. Hoje você tem, eu aqui trabalho com no mínimo uns 10 itens só de forração, variando em função do piso, em função do tempo que a pessoa tem para empapelar, para isolar, os móveis, é só piso. Então isso diminui. A gente fez uma pesquisa na associação há uns 4 anos atrás, mais ou menos, que a gente perguntou em locais de grande adensamento, terminal de transporte coletivo e por aí vai, shopping centers, hipermercados, e a gente perguntou pro cidadão comum, se é que a gente pode chamar assim, quanto tempo fazia que ele tinha pintado e por que ele não pintava com mais frequência. E aí aparece a rejeição, né? Não, pintura, aquela sujeira. Não, então quer dizer, é nisso que eu me debato. Se a gente não se aproximar do consumidor e fazer com que ele tenha mais prazer em pintar, se é que para nós é prazeroso a pintura, mas para o consumidor... Você tá num ambiente não só limpo, mas com a pintura nova é outra coisa, né? Completamente. Na pandemia isso ficou evidente, né? É outra coisa. E hoje também da inovação, eu esqueci de falar da inovação. Hoje você tem tintas que não respingam menos, rolos que anti-respingo, então... Tem modernidade nas produto à base d'água, produto à base d'água, totalmente atóxico, é o caso da Leco, totalmente atóxico. Você pode pintar com um bebê dormindo, essa da Leco. Antigamente tinha que mudar de casa uma semana. Principalmente quando chegava o verniz e o esmalte, aí ninguém ficava em casa. Hoje é completamente diferente. Todas tem esse diferencial. Então, as empresas elas estão propiciando para que isso seja feito mais constantemente, né? Tá, deixei uma colinha aqui que eu vou fazer umas perguntas para você, nada para te apertar não, só a sua opinião, considerando a tua... fazer uma brincadeira aqui, um bate-bola. Se você fosse contratar uma consultoria para atuar no teu negócio, é que você já não tem, né? Qual seria o primeiro lugar que você ia pedir para atuar? Eu tenho a consultoria, mas na verdade que eu estou terceirizando a parte financeira, então a consultoria está para fazer isso. Muito em função da escassez de mão de obra, até nesse setor. Então, eu acho que acho que vale a pena eu terceirizar isso aí, mas estou com a consultora para montar o modelo, para empacotar o modelo para eu passar, para não também, como eu tenho lido com clientes muito específicos, de uma forma às vezes muito mais flexível, não dá para eu pegar e pôr tudo de uma vez. Entendi. Então, a tua consultoria está no financeiro? Está no financeiro, no administrativo, nos primeiros processos. Tá. Que a gente, depois da pandemia, teve um crescimento significativo mais por conta do automotivo. Entendi. Então, nos processos, por mais que você tente manter, se preservar, uma que é diferente, então você se perde algumas coisas, né? Então, a ideia é segurar, manter o padrão, então estamos trabalhando com isso agora. E tenho também, que eu acho que é sempre importante, é o foco das pessoas, da equipe. Eu estou avaliando também agora, nesse segundo semestre, um trabalho da parte de recursos humanos, mas a gente está precisando dar uma mexida no sentido que ficou mais heterogêneo, cresceu muito a equipe, mudou a equipe, a gente tinha um turnover muito baixo, agora aumentou, então tem que ter essa preocupação do bem-estar das pessoas, estar bem no trabalho, estar realizado, as conquistas, ver também amarrar melhor o plano de carreira para as pessoas. Entendi. Então essas duas partes eu acho crucial. A parte técnica, eu tenho uma equipe que eu estou preservando, não se perdeu isso aí. Tem bastante suporte aqui dentro. Mas nessa parte a gente precisa. E a gente não pode achar que sempre está tudo bem, né? Com as mudanças vêm, a gente tem que
ver outras opiniões. Tem um lojista de Belo Horizonte que ele diz o seguinte, ele fala, quando eu acho que está tudo bem, tem alguma coisa errada. Exatamente. Você chega aqui um dia para trabalhar, mas está perfeito. Nossa, está tudo bem. Não, tem coisa errada, não é possível, mas é legal. Então, por presunção, a maior dor que você tem é na mão de obra, não no sentido de desqualificação, nada disso. Tá tendo, eu olho em vários segmentos, eu converso muito com meus clientes, tem esse ponto forte, eu tenho um contato com o cliente e tem vários segmentos. Todos eles eu converso que está tendo uma mudança social que a gente não sabe que está impactando na mão de obra, não na qualidade, não nos processos de trabalho. Entendi. E treinamento, Fernando, considerando todo esse portfólio que você tem, como é que você faz para deixar a tua equipe justa, sempre atenta? Porque a gente chegou aqui um pouquinho antes e chegou uma cliente aqui, ela ficou, como você disse, quase uma hora conversando com uma pessoa do teu time e tal, e a gente ficou ouvindo, tá? E uma discussão gostosa, em alto nível, ele propondo produtos, propondo soluções e tal. E como é que você faz para manter a equipe afiada, considerando essas características que você tem aqui? A gente, então, quando você começa a ter um turnover, você fica um ponto de atenção mais forte. A gente conta muito com os fornecedores, que vai trabalhar pontualmente, às vezes, não só técnicas de vendas, mas focado no produto. Essa semana mesmo tinha 2 técnicos da parte de pintura fazendo na própria fábrica treinamento, que ele nem vai fazer, mas eu gosto que o meu funcionário conheça, sabe o que ele vai estar oferecendo. Então vai ver na prática, isso aí facilita a comunicação com o cliente. E no caso dessa consultoria, que vai ser uma parte mais de interrelacional, que é uma coisa que você tem, que eu acredito que você tem que estar sempre reciclando. Né? Mas assim, a participação da indústria é importante. É importante. Porque hoje é uma coisa assim, a mudança, eu falo por mim. Na minha época, quando eu comecei a me tornar profissional, lá atrás, então aqui, quando a empresa dava um curso, você saía no tapa para pegar o curso, a vaga que tinha lá. Não era uma coisa... Depois eu fui para multinacionais, aí já é diferente. Agora, hoje existe não é uma resistência, mas uma coisa, o treinamento tem que ser dado com algum atrativo. Além dele entender que é bom para a empresa, vai ser bom para ele, porque é uma capacitação que ele está tendo, e isso ele vai levar para onde ele for. Não precisa necessariamente ficar aqui, mas existe uma sensação do tempo que às vezes parece que vai se perder. Então você tem que pegar. E nessa parte, quando você já trabalha com um fabricante que está aqui, que eles vêm, tem uma atenção durante o dia, a gente faz cafés da manhã com técnicos, para explicar também não só para os clientes, mas eles acompanham aqui, e tem os treinamentos focados, que normalmente à noite, para trabalhar o produto, aí é só com os vendedores. Então, nesse ponto, acho que tem uma mudança de perfil que também a gente está aprendendo a lidar. São gerações que estão vindo diferentes, com conceitos diferentes, valores diferentes. E a gente tem que... Antigamente, não é da minha época, mas as gerações, eu acho que eram mais dilatado o tempo de mudança. Hoje não. As gerações tem a maquininha que está no bolso aí, isso imprime uma velocidade absurda. Eu estava ouvindo ontem um podcast só para falar dessa questão de velocidade, geração Z, que a gente está falando, geração alfa, que também tem um comportamento como consumidor diferente, né? Sim, e a gente vai ter que se preparar para isso. A gente fica mais ou menos... nossa geração deve ficar 2 a 3 horas no celular, considerando o dia todo. A juventude, os mais jovens, assim, garotos, pré-adolescentes, estão ficando 10 horas no celular. Então isso dá uma velocidade... Quase 50% do dia. Pô! Contando hora de sono, né? Exatamente. Loucura. Mas legal. Se encaminhando para o final do nosso bate-papo, eu sempre peço para as pessoas com quem a gente conversa uma visão de futuro. Como é que você vê o mercado, o seu negócio daqui a 5 anos? Que recomendação que você daria para um empreendedor que está entrando no varejo de tintas agora, para o futuro? Olha, hoje eu acho que iniciar qualquer empreendimento está mais complexo. E no Brasil é fácil. Aqui não é para amador. Aqui não é não. Então,
Eu acho um segmento interessante, mas como todos, eu acho que está muito desafiador no sentido de se estabelecer mesmo, né? A concorrência é mais acirrada, cada tempo passa em qualquer segmento, ela fica mais acirrada. Mas, assim, eu acho que quando você está no segmento em que as empresas investem em tecnologia de mudanças, esse segmento é bom. Você não corre tanto risco de estar lidando com uma coisa que vai ficar totalmente obsoleta, como a gente viu acabar a gente está vendo acabar várias profissões. As IAs, estava olhando reportagem, analista júnior não tem mais, não existe. Porque ela é feita, toda a atividade que o analista júnior fazia, a IA faz hoje, e as de pleno também já estão encaminhando. Você usa IA? Então aqui? Você está usando? Não, uso pouco, ainda não tem, na parte operacional não. O pessoal do escritório usa, na parte de elaboração de textos, fazer uma coisa, mas já está usando. Eu vejo meu filho, eu tenho um filho de 15 anos, o mais novo, ele usa diariamente. Toda hora. Não só para fazer pesquisas ou dar ideia de texto, mas ele usa constantemente. Mas eu cortei seu raciocínio. Você estava dizendo que tem algumas profissões aí, dentro desse contexto aí do nosso futuro, né? Tem algumas profissões que tendem a... Voltando, eu acho esse segmento ainda perdura, tem uma perspectiva longa, né? Pela natureza e a natureza do produto, a natureza de tudo e a natureza também dos fabricantes. Que não é tinta, mas tem muita tecnologia nisso, né? E hoje o nosso mundo, falando em Brasil, é colorido. Sim. Não tem um padrão de cores. Você não percebe, você anda na rua, você tem as cores mais diversificadas. O brasileiro tem, não só o brasileiro, mas o Brasil, essa parte da decoração, na imobiliária é muito intensa. E na parte automotiva, a paixão por carro não vai se acabar tão cedo, né? Já teve etapas, carros adesivados, sim. Foi onda, parou. A tinta ainda é o produto de conservação e embelezamento que faz muita diferença no veículo e na casa também. Legal. Pra gente encerrar, eu tô olhando aqui para trás da gente, tem essa marca que é incrível, né? Sim. E houve uma mudança no mercado, né? Ela foi adquirida por uma outra potência aí, que está aqui na tua loja, claro, né? Palpite, como é que você acha que esse mercado vai se reconfigurar a partir do momento que a coisa passe a ser operacionalizada? Como é que você, como lojista, você tem algum temor, alguma coisa nesse negócio? Não tenho temor nenhum. Eu acredito que as duas marcas vão ser mantidas, porque são duas marcas fortes. A Sherwin-Williams, menos presença aqui no Brasil na imobiliária, né? Aqui em São Paulo. A Souvenir tem como você falou, uma característica muito forte. Eu acho que elas devem ser feito, a gestão das duas marcas vão dar independente, ainda mais se você analisar a postura da Sherwin-Williams, quando ela comprou o Lazuril. Sim, bem lembrado. A Colorgin eram líderes de mercado e ela mantém, a Colorgin continua. Tem a bandeirinha da Sherwin-Williams, mas está lá. São unidades de negócios específicas, responsáveis pelos seus resultados, investimentos. Teve a Nova Cor também, lembra? Nova Cor, a Globo Tintas também. Exatamente, tá vendo? Então o perfil, as marcas estão aí. Eles preservaram. Talvez, imagino que eles vão usar essa mesma estratégia também com esse padrão Souvenir, porque as duas são marcas muito fortes. Não podemos cometer loucura com uma marca que é tão forte no nosso setor, né? Sim, então, tem que ter. Mas eles são competentes, né? Você mesmo disse, eles têm a Sherwin-Williams, no meu ponto de vista, ela tem essa vocação de aquisição, de incorporação, então eu acho que... E crescer, né? E crescer, exatamente. Não fica aquela coisa, eles estão ali... Exatamente. Bom, Fernando, um bate-papo muito bom, muito legal. Te agradeço demais por você ter recebido a gente aqui na tua casa, na tua loja. A nossa proposta é essa: conversar, entender e trocar ideias para que a gente possa levar uma mensagem para aprimorar o nosso mercado. Eu acho que o nosso mercado tem muito a crescer, não só em volume, mas também culturalmente. Eu acho que o mercado de tintas merece isso, né? Então é sempre muito bom para a gente conversar com empreendedores como você, que tem essa atenção para a gestão e tudo mais. Então, queria muito te agradecer, muito obrigado por você ter recebido a gente aqui. Imagina, estamos às ordens aí. E é isso aí. E eu agradeço aí também, essa atitude sua é muito importante, sim. Então, você não vê isso, esse bate-papo pode repercutir em vários locais, uma iniciativa de vir, conversar, uma coisa tão dia a dia é importante. É sempre bom.
E é isso, gente. Aqui no balcão da Vila Cor. Visa Cor, aqui na Vila Madalena. Estou eu aqui no balcão da loja de tintas. E logo a gente volta conversando um pouco mais sobre isso, porque você sabe que eu falo de tinta todos os dias. Um abraço e a gente se vê.